Esse aqui é o nosso primeiro encontro de casos clínicos, tá? Aplicados à telemedicina. Hoje a gente vai ter a presença de dois nomes muito importantes para nós dentro da Conexa, em suas respectivas áreas, que é a doutora Viviane, dermatologista pela UERJ e médica em Rio, e a doutora Laiane, que é médica pela UFMG, psiquiatra pelo Instituto Raul Soares, está fazendo a R4 em psicogeriatria na USP, tá? Então, esse momento aqui é um momento bem intimista para os médicos, tá? O objetivo aqui é que vocês possam realmente conversar. Então, é por isso que hoje vocês vão poder usar o chat, vão poder usar o microfone para responder os questionamentos das médicas ou fazer qualquer contribuição, tá? Os casos que serão trazidos para cá são casos que são vivenciados no dia da telemedicina, tá? Então, aqui é o momento para vocês tirarem suas dúvidas, principalmente os médicos que atendem PA, que atendem o nosso pronto atendimento, então nós trazemos os especialistas para cá, para sanar as nossas dúvidas. Tudo bem? Então, eu já vou passar a palavra agora para a doutora Laiane, ela é psiquiatra, e ela vai conduzir os primeiros casos clínicos sobre psiquiatria. A gente vai ter também um momento aí para responder uma perguntinha. A gente vai mandar um form. Desculpa que o caminhão passou aqui. A gente vai ter um forms, a gente vai mandar no chat para vocês, tá? Vocês vão poder responder como um momento interativo. Então, doutora Laiane, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Então, qualquer coisa a gente vai estar por aqui. Posso compartilhar? Pode sim, fique à vontade. Tá. Eu só vou pedir um favor, que quando eu compartilho eu não consigo ver o chat, né? Aí se alguém fizer alguma pergunta, depois, dependendo, você me fala na hora, tá? Tá bom, pode deixar. Tá funcionando? Sim. Tá sim, funcionando. Então, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês alguns casos, né? Pensando no manejo aí dos pacientes com risco de suicídio no teleatendimento. Eu vou começar com uma pergunta, eu vou pedir para vocês darem uma lida, e quando vocês falarem ok, eu vou ir lendo também, né? Vocês me avisem. Mas assim, então eu vou fazer primeiro uma questão. É um mito, exceto o suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. B. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a se matar. C. Os indivíduos que tentam ou cometem suicídio sempre têm algum agravo à saúde mental. D. Um dos períodos mais perigosos é logo após a crise, quando a pessoa está no hospital, na sequência de uma tentativa de suicídio. E a última é, se um profissional falar com o paciente sobre o suicídio, o profissional está dando a ideia de suicídio à pessoa. Alguém tem alguma ideia do que seria a resposta? Eu achei que todas as perguntas fossem estar no chat. Mas... Podem ficar à vontade, viu, pessoal? Se quiser abrir o microfone para responder, fique à vontade aí. Eu vou só entrar no meu celular. Então, vou passar para frente. Nesse caso, propriamente, tem algumas questões, né? Existe um mito de que o paciente que é... Vamos por pergunta, né? Existe um mito de que o paciente que é suicida, ele sempre está em um ato impulsivo e acontece as coisas sem aviso. E, na verdade, não. Muitos pacientes, né, eles fazem atos bem planejados e não é sem aviso assim, mas acontece realmente de pacientes terem esse ato impulsivo. De que os pacientes... Outro mito seria de que os pacientes querem morrer e que eles estão decididos. Não, na verdade, a maior parte dos pacientes, eles estão ambivalentes
sobre morrer ou não, e então não é essa decisão assim completa, né? Outro é que a maior parte dos pacientes sempre tem algum agravo de saúde mental. Não, não necessariamente. Às vezes o paciente simplesmente está passando por uma situação de vida adversa e não faz um planejamento grande a respeito e comete uma tentativa suicida. Realmente, os períodos mais perigosos são logo após a crise, nesses primeiros dias, em que tem uma chance do paciente recorrer. E esse mito, que apesar de ser muito falado, né, acho que é importante reforçar, de que se falar, não necessariamente o profissional está aí incentivando, né, o paciente a cometer um suicídio. Então, o suicídio, ele é um comportamento ainda muito rodeado por tabus, muito estigma, e a gente tem que lembrar que o suicídio, na maior parte das vezes, ele é evitável. A gente não vai conseguir evitar todos, assim como a gente não vai evitar que os pacientes morram por um infarto, mas a gente pode evitar que muitos pacientes, sim, venham a falecer pelo suicídio. Isso, né, que eu disse em seguida, né, que a maior parte dos pacientes estão ambivalentes sobre morrer, mas eles também se sentem sem saída, né, de que apenas morrer vai ser a solução melhor. E a gente sabe que os pacientes, antes de realizarem uma tentativa, eles têm um contato com o serviço de saúde, uma média, pelo menos uns 30 dias antes, eles têm um contato com algum médico. Por isso, essa questão de abordar isso, pensando que a gente poderia estar evitando alguma tentativa e um paciente que venha a falecer. Aí eu tenho uma outra pergunta, né? Todas as afirmativas estão incorretas, exceto a taxa de suicídio é igual entre homens e mulheres. B. A maior incidência de suicídio ocorre em jovens de 15 a 29 anos. C. 90% dos indivíduos que suicidam têm algum tipo de transtorno mental. E D. Mulheres tentam mais suicídios com meios mais letais que homens. Deixar um tempo para vocês darem uma olhada. No caso aqui, a gente vai marcar aquilo até que eu falei na pergunta anterior, né? Todas as alternativas estão incorretas, exceto. A gente sabe que a taxa de morte, ela não é igual entre homens e mulheres, primeiramente. Os homens são o grupo que mais morre por suicídio. As mulheres, por sua vez, elas tentam mais, mas elas morrem menos. A maior incidência de suicídio, ela não acontece entre os 15 aos 29 anos. A maior incidência, ela acontece na faixa etária geriátrica. O que acontece é que na faixa etária mais jovem, há um maior número de pessoas que morrem por suicídio, né? Em número. Mas quando você vê isso pela porcentagem de óbitos, a causa morte mais comum entre a faixa etária não é suicídio. Na faixa geriátrica, essa porcentagem de óbitos pela causa de morte é muito maior. E existe essa tentativa, né? As mulheres, elas tentam por meios menos letais, e os homens pelos meios mais letais, por isso que eles morrem mais. E, realmente, 90% dos indivíduos têm algum transtorno, mas é 90%, né? Não é todo mundo. Então, essa questão epidemiológica, ela tem uma variação, né, no suicídio. Não é igual, observa, por exemplo, que países que eram comunistas têm uma incidência mais alta, existe uma questão no próprio país cultural, que às vezes um grupo, por exemplo, aborígenes no Canadá morre mais, ou seja, no mesmo país vai ter taxas diferentes, a gente vai ter taxas maiores entre pessoas de meia idade, em país em desenvolvimento a gente vai ter uma alta frequência de óbitos entre jovens,
No Brasil, eles falam que essa taxa seria baixa, seria 5,8 aí, o coeficiente de morte. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma população muito grande, né? E a gente chega a ser o 8º país em suicídio. No Brasil, a prevalência maior seria entre os 20 aos 60 anos aí. Essa pergunta aqui é uma pergunta que está no quiz, que é a pergunta que eles pediram para vocês responderem, para ver o que seria a resposta. Isso. Agora a gente acabou de mandar no chat aí, pessoal. Essa pergunta ela está no quiz, como a doutora falou, e vocês responder agora rapidinho aí, que a gente vai ver a porcentagem de cada alternativa, tá bom? 3 minutinhos rapidinho só para responder. Só clicar no link ou colar no navegador, por favor. Se alguém tiver alguma dificuldade, só fala no chat aí, tá? Por enquanto, a gente teve 8 respostas. Vamos lá, ainda faltam algumas pessoas aí respondendo. Vamos respondendo, pessoal. Mari, fala aí pra gente qual foi a alternativa que teve mais votos. Vocês querem que eu compartilhe o resultado? Não, mas pode só falar. Pode falar por aí. Tá, deixa eu ver. A alternativa que teve mais respostas foi idoso, 75 anos, com transtorno bipolar em episódio depressivo, acho. Deixa eu ver. Teve quantos por cento de resposta? Teve... A porcentagem não teve. Teve 4 de 10, ou seja, 40 e poucos por cento. E as outras? O que foi a segunda mais respondida? Jovem de 15 anos que realiza automutilações e sofre bullying na escola. Tá. Então, a resposta, é claro que esse caso eu tentei colocar, é um pouco difícil de pesar isso, assim, na hora que você vai escrever, porque a gente tem poucos elementos, né? Mas, de fato, os idosos, como eu disse anteriormente, eles são o grupo que mais tem incidência de coeficiente de morte, né? Por causas de morte, os que morrem nessa faixa etária é maior. O transtorno bipolar também é uma morbidade com alta taxa de suicídio. E depois eu vou explicar mais pra frente por que idoso, isso é muito elevado. Um dos jovens, a gente realmente pensa nisso, né? Que os jovens a gente vê muito. Mas acontece que os jovens são mais impulsivos e quando você vai ver, realmente é um risco muito maior diante de um idoso com um jovem. Não que esse jovem aqui não tenha, ele tem um risco bem importante, mas o idoso ele é mais grave. Então, que a gente vai comentar aqui? Eu falei, né? As mulheres tentam muito mais suicídio que os homens, chega a ser 3, 4 vezes maior. Os homens tentam meios mais letais, que geralmente são enforcamento, arma de fogo, envenenamento. E eu vejo na prática que eles tentam mesmo envenenamento meios mais significativos. As mulheres, elas tentam mais, elas têm maior frequência de ideação
e elas tentam meios menos letais. Muitas vezes, os homens, quando tentam por envenenamento, geralmente é pesticida, chumbinho, né? As mulheres, elas tentam muito com medicação e enforcamento, que é uma frequência, e altura. E faltou umas automutilações, seria também muitas tentativas, né? Nas crianças, a gente vê, igual eu falei, eles têm atos mais impulsivos, são imediatistas, têm muitos comportamentos que a gente chama anteriormente, né, de parasuicida, que é essas autolesões, e eles estão submetidos a muitos fatores de riscos da faixa etária, né? Bullying, violência familiar, todos os tipos de violência, né? Física, mental, solidão, um apoio familiar fraco, uso de drogas. A homossexualidade é um fator de risco, porque realmente tem toda essa questão cultural, social, aumenta o risco de bullying. Por outro lado, os idosos chegam a ser 4 vezes maior. Eles tentam meios com maior letalidade, porque eles têm maior intencionalidade, eles planejam por mais tempo. Quando eles planejam, eles estão muito determinados, eles são muito silenciosos, eles têm uma disponibilidade enorme de medicações, e quando eles ingerem as medicações, por exemplo, eles têm uma fragilidade clínica que mesmo o paciente socorrendo, ele pode vir ao óbito depois por consequências clínicas. E eles têm meios muito não explícitos, por exemplo, recusa alimentar, para de usar medicação, diálise. Eles são vulneráveis, por exemplo, a enforcamento, mesmo sem altura, por exemplo, num banco. Você pode ter um paciente que suicida, um cadeirante suicidar porque ele pressionou um bulbo carotídeo. E todos os fatores de risco, né? Depressão, isolamento, não só na pandemia, às vezes a família não tem tanto contato, perda de sentido por perda de familiares, perda de cônjuge, de pensar que a pessoa chegou na fase da vida, ela já perdeu vários amigos, né? Ela vai sentindo que não faz tanto sentido, pensa, né? Continuar vivendo. Violência doméstica, doenças neurodegenerativas, falência econômica, ociosidade. Agora eu vou fazer uma outra questão, complicando um pouquinho mais. Qual dos pacientes tem maior risco de realizar um suicídio? Uma mulher de 50 anos, do lar, que tem 3 filhos, ela sofre de uma distimia, que seria tipo uma depressão leve, mas arrastada, que teve uma piora agora com o divórcio, e ela foi na consulta falando que tem um desejo de sumir, que ela tem um desejo de desaparecer. Ou um homem de 35 anos, casado, que está sofrendo um burnout e está com uma depressão há 1 ano, mas sem tratamento, fala que está tendo pensamento frequente suicida, mas ele fala que não tem coragem de fazer isso por causa da sua religião. Ou uma mulher de 40 anos, que está no primeiro episódio depressivo, depois da perda de um recém-nascido, está apresentando pensamento de menos-valia, pensamento de desesperança, está pensando em comprar um chumbinho, mas ela não sabe ainda onde comprar. Ou, por último, um jovem de 21 anos, que tem uma depressão desde a infância, está em acompanhamento com a psiquiatria, mas teve uma piora agora após a morte do pai por Covid, vem apresentando esse sentimento de culpa por essa morte do pai, pensamento suicida frequente, procurou a Conexa, fala que procurou, na verdade, na internet, descobriu que lítio pode morrer, juntou os medicamentos da tia e está pensando em tomar no feriado quando a mãe e o irmão forem viajar. Nem vou dar muito tempo para vocês pensarem, porque eu acho que quando eu fui lendo, já deve ter ficado um pouco mais claro quem tem o maior risco. E era essa um pouco a intenção quando eu fiz essa pergunta. Que seria o último. Por que seria esse último? Que esse seria um pouco de como que a gente avaliaria esse comportamento suicida, né? A gente tem que pensar que diante de um comportamento suicida, a gente tem que sempre pesquisar ativamente se tem um pensamento de morte, se tem um pensamento suicida, e lembrar que quando o paciente chega num pronto-socorro porque ele cometeu um ato suicida, ele é um de 100 que já tem esse pensamento, né? A gente está pegando só a pontinha ali do iceberg. Então, como que eu vou identificar os outros que não vão chegar a cometer esse ato, né?
Então, a gente vai avaliando a intencionalidade do paciente. Eu vou falar alguns elementos que a gente avalia. Então, a gente tem que pensar que a intencionalidade seria um espectro. Primeiro, o paciente vai ter um pensamento de morte, como naquela pergunta lá, a mulher que pensa em sumir porque ela está cansada da situação. Ou o paciente já tem uma ideia mais elaborada de que é suicídio. A gente vai pensar a magnitude disso, qual é a clareza que o paciente tem, né, sobre a morte, se é um pensamento que vem, é um pouco frustro, ou é um pensamento que é persistente, fica persistente, né, frequente. Qual o grau de pensamento negativo? É um paciente que pensa em morrer, mas é um paciente que pensa em morrer e pensa que ele não vale nada, que ele é uma pessoa muito ruim. Isso são pensamentos negativos, que nada vai dar certo, que corroboram, né? Então, morrer é a melhor solução. Então, tem pensamento de desesperança, impotência, culpa, sobrecarga, vergonha. Bem, então, um paciente que só está ainda pensando sobre morrer. Há um paciente que tem um planejamento sobre procurei um jeito de morrer e descobri que descobri que chumbinhos morrem, mas não sei onde. Não procurei ainda. Não, eu já procurei e já me planejei. Quando é assim, a gente pode ainda perguntar se o paciente já marcou, se ele planejou como, quando, e a gente vai detalhando essa pergunta, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fala aí. Então, agora eu vou passar para a pergunta número 5. Considerando os seguintes pacientes, eu coloquei isso porque para ajudar, né, reforçando. Considerando os seguintes pacientes, todos têm pensamento de morte, né? Primeiro critério lá, seria isso, todos têm um pensamento de morte. Qual tem o menor risco de morrer? Pensando que a gente trabalha com estatística, né? A probabilidade, talvez, não é a melhor palavra, mas é essa. Uma mulher casada que tem 2 filhos, um de 7 e um de 10, ela trabalha como enfermeira, ela é cristã. Um homem que é divorciado, empregado, mas ele utilista um padrão de binging, que é aquele que embebeda muito no momento, assim. Ou uma mulher solteira que mora sozinha numa cidade longe dos familiares e teve uma história de abuso na infância. Ou um homem de meia idade, policial, com diagnóstico recente de demência leve. O que vocês acham aí que tem o menor risco? Todos eles têm um risco. Vou passar aqui. Bem, nesse caso seria a primeira. Por quê? Porque ela é uma mulher que é casada, ser solteira é um fator de risco. Ela tem crianças, filhos pequenos, que também é um fator protetor, casada, filhos. Ela é enfermeira, não é o fator, mas sim do fato dela ser cristã, ela ter uma religião, isso também é um fator protetor. Nos outros eu coloquei ser divorciado, que é um fator de risco, etilista, ser solteiro, história de abuso, ficar longe de familiares, policial que tem acesso à arma, diagnóstico de uma doença grave, uma doença incurável, e ser idoso, né, mais ou menos. Então, isso é outro elemento que a gente tem que ver. Quais os fatores de risco do paciente, né? Teve tentativa, tem um transtorno psiquiátrico, tem história de suicídio na família, abuso, agressão, isolamento, embriaguez. E os fatores externos, né? Uma desilusão amorosa, uma separação, uma perda de emprego, uma humilhação, um acesso ao meio, um desespero, também são fatores de risco importantes. Do mesmo jeito, a gente também tem que pesar os fatores protetores, porque é com eles que a gente vai trabalhar para fortalecer e evitar mais ainda esse risco, que é a religiosidade, o suporte de saúde mental, o paciente que está inserido na comunidade, uma flexibilidade cognitiva, ele ter bom relacionamento, ele ter um senso de responsabilidade com a família dele. Eu sou mulher, eu tenho que cuidar dos meus filhos, né? Eu sou um pai, tenho os filhos, ter crianças. Ter uma rede de apoio, né? Amigos para ajudar, parentes e outros.
está grávida, está empregado. Então, são fatores de protetores. Então, diante de um paciente, a gente tem que pesar isso tudo, né? E lembrar que a prevenção, não existe uma prevenção do suicídio, o que existe é uma identificação. Não existe uma escala ainda, eu não sei se isso terá, que consiga prever se o paciente tem maior risco que não. A gente está trabalhando com incertezas, né? Às vezes, quando a gente tem uma incerteza, a gente trabalha com a maior segurança. Por exemplo, vou internar esse paciente, eu não estou na dúvida estou com receio, acho que tem um risco, eu estou na dúvida, talvez é melhor para a gente pecar pelo excesso. Em pacientes que já tiveram a tentativa de suicídio, a gente é importante ter o contato com o familiar, para poder orientar, tanto para poder avisar se a gente percebe que esse paciente está piorando, diante de um paciente que tem uma arma, e também pensar, vamos tentar tirar essa arma, é um policial devolver, não sei como que funcionam esses processos, e estimular aí uma aliança familiar para aumentar uma rede de apoio e reduzir esse risco. É assim que a gente vai poder trabalhar. Então, o que seria? Então, a gente fez um resumo um pouco do que seria importante, né? Que seria aquela história do caso do paciente e alguns elementos, que avaliar se tem algum fator estressor, uma situação que poderia estar levando o paciente a ter esse pensamento, avaliar o estado mental, né, no sentido, é um paciente que está deprimido, é um paciente que está psicótico, também é um fator de risco, né, o paciente que é esquizofrênico, está delirando, ou uma depressão psicótica, ou um paciente que está com uma cognição reduzida, ele está num delírio 1, ele está mais rebaixado, não, ele é demenciado, são fatores de risco, mas são quadros mais graves, vamos dizer assim. Qual o grau de intencionalidade, né, é pensamento de morte ou já está num planejamento? Junto, a gente vai pesar os fatores de risco e os fatores protetores. Isso tudo a gente vai formular e elaborar um risco, que seria um risco médio, moderado ou alto. Esse risco não é um risco, essa formulação, por isso que eu falei, ela não é uma formulação matemática, né? Somo tudo e vou falar isso é um risco baixo, isso é moderado ou alto. A gente vai agregando esses elementos e talvez eu fico pensando, esse paciente é moderado, estou na dúvida, moderado ou alto? Não é melhor eu considerar alto e ser uma conduta mais para alto. Então, como que a gente vai abordar esse paciente, né? Principalmente vocês aí que estão no tele. No tele ou qualquer atendimento, dá uma relevância em qualquer tipo de pensamento suicida. Mesmo que você ache que o paciente não está deprimido, ou é uma coisa assim, um rompimento, sempre valorizar e sempre tratar com empatia. E lembrar que empatia é uma coisa que a gente demonstra. Eu entendo, um exemplo, né? Não, dona Maria, eu entendo que a situação da senhora é muito difícil, da perda desse familiar. Eu também ficaria nesse jeito. A gente também tem que demonstrar empatia, né? Porque não é tão simples. Isso principalmente no tele, né? Identificar os fatores de risco, os fatores protetores e reforçar esses fatores protetores. Tem os seus filhos, tem a igreja, volta para a igreja, conversa com os amigos, isso é importante. E pensar na intervenção depois disso, né? No tele, o que é importante, principalmente, é identificar um paciente que é grave. Seria aquele paciente que é de alto risco e lembrar que um paciente, igual eu falei, um paciente psicótico, que está numa depressão psicótica, que seria, não tem jeito, eu tenho certeza que a minha vida não tem solução, com essa certeza veemente, é uma certeza psicótica também. Não precisa ser, estou sendo perseguido, não tem jeito, os ETs vão me pegar e eu vou melhor morrer. Também é um sintoma psicótico, né, grave. Então, nesse caso, não tem jeito de fazer um atendimento, a gente tem que orientar o paciente para o presencial, e aí vai variar de acordo com o plano, falar isso com o paciente, mas no SUS a gente lembrar que tem o CAPS, que pode ter em vários níveis, né, desde um nível 1, 2 e 3, que seria 24 horas, quanto os serviços da UPA, que também são referência, por exemplo, estou aqui em São Paulo, a referência, muitas regionais são a UPA. Pensar na hora que eu estou conversando e eu percebo que é muito grave,
tenta abordar com o paciente de chamar um familiar ou alguma pessoa próxima. Teve um dia que eu atendi uma paciente que um médico tinha feito algo similar, uma paciente da Conexa, né, que estava numa situação muito angustiada e ele pediu essa ajuda, ficou com ela, achei bem legal essa atitude aí. E isso é uma sugestão bem minha, porque a gente está no tele, e aí você faz essa orientação de que tem que ser o presencial. Mas aí a gente fica assim, nossa, e agora? Será que ele foi? Ele não foi? E o que aconteceu, né? Eu, particularmente, uma sugestão minha, eu sugeriria, mesmo assim, fazer uma marcação para o psiquiatra. Por quê? Porque eu acho que é importante não deixar esse paciente sem nada. Talvez, não, mas se eu deixar uma marcação com o psiquiatra do tele, ele vai voltar por tele. Não, mas pelo menos ele voltou, né? E se eu não deixei nada e ele não procurou e ele ficou porque ele está tão adoecido que ele nem fez essa procura. Talvez, eu acho que seria interessante, sim, caminhar, mesmo que fosse grave, mas não falar, eu deixei isso aqui para você me falar depois que você for no presencial e contar para a gente aqui. Talvez fosse uma boa argumentação para o paciente. Deixei aqui porque a gente quer saber que depois você foi. E nos outros casos é muito difícil, eu acho difícil uma abordagem do clínico, seria sugestão de encaminhar. E que mesmo se o paciente com quadro moderado, o ideal é a avaliação presencial, mas a gente faz esse balanço aí da pandemia, que é um pouco complicado, né? A gente ser tão, eu acho, restrito, né? Tão fixo nessa decisão, mas... E vejo muitos pacientes também que não têm um suporte na cidade de psiquiatria, então acaba que o tele hoje em dia está sendo essa grande opção, né? Eu vou passar um caso, eu fiz dois, mas eu vou mostrar só um, porque senão vai comer muito tempo da dermato. Isso daqui seria para a gente tentar exercitar aquilo tudo que eu falei nesse caso. Então, se vocês quiserem abrir o chat, porque eu não coloquei respostas assim. Então, um comerciante que trabalha num negócio familiar com 48 anos, ele é divorciado, mas ele mora numa cidade grande, sozinho. Ele tem um diagnóstico de câncer intestinal, mas ele está numa pausa dessa quimioterapia. E a irmã anda muito preocupada com a falta de interesse, ele fica divagando, ele perdeu o sono, perdeu o apetite, mas tinha atribuído a uma mudança, de uma dificuldade lá no trabalho familiar. Ele teve uma depressão aos 20 anos, mas dizia que tinha sido curado na igreja, nem chegou aí em ninguém. Mas desde a pandemia está sem frequentar essa igreja. No último atendimento oncologista, ele estava com uma dor abdominal, foi solicitada uma tomografia e foi evidenciada umas metástases. Uma semana depois, ele marcou aqui com vocês, devido a essa queixa abdominal e uma queixa de mal-estar, e ele estava achando que era o Covid. Então, eu inverti um pouco e eu queria que vocês primeiro pensassem aí, deixa eu ver aqui. Seriam os fatores protetores e os fatores de risco desse paciente. Enquanto o pessoal pensa aí, 3 minutinhos, viu, doutora? Para a gente, né, dar continuidade aqui, tudo bem? Tranquilo. Então, é um paciente que tem um vínculo familiar, né? Ele tem um negócio familiar, é um fator protetor, ele tem essa irmã, ele tem a igreja. E um fator de risco é que ele é divorciado e ele é sozinho. E aí, durante a conversa suas no tele, ele falou, vocês viram que não tinha Covid e foi detectado que ele estava deprimido. Ele falou que estava com pensamento suicida, que achava que sua vida não tinha solução, que só dava trabalho para o médico e para a família. E que havia encontrado uma corda lá no depósito e já tinha levado ela para casa. E marcou consulta hoje no tele, porque ele chegou a escutar uma coisa falando para ele se matar. O que vocês pensariam aí do risco desse paciente?
A gente vai pensar, assim, que esse é um paciente de alto risco, porque é um paciente que já tem uma intencionalidade, ele já tem um planejamento, inclusive um sintoma psicótico, né, provavelmente uma alucinação auditiva, em que ele já escutou que era para ele se matar. Então, é um paciente que tem uma intencionalidade alta, já está indo para um planejamento, não marcou a hora, tá, o formato completamente, mas ainda já evoluindo com o quadro com sintomas psicóticos. Então, é um paciente de alto risco, né? Seria importante a gente encaminhar ele para o presencial. Então, o que fica essas dicas, né? Que tem esses elementos aqui, se vocês quiserem até usar, que são de maior risco de suicídio, né? Que é desesperança, depressão, dependência química, delírio. Lembrar que não é sempre que o paciente que está suicida, ele está deprimido, ele pode estar em outro estado mental, ele pode estar confuso, ele pode estar psicótico. E são fatores que a gente sempre tem que pensar que também são fatores para um paciente suicidar. Um paciente que não dorme tão bem, um paciente que está com muita dor. Dor é importante isso, né? E acho que é isso. Queria ver com você se tem mais alguma dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone aí. Se não, a gente dá continuidade aqui com a doutora Viviane. Dá um minutinho para se alguém tiver alguma dúvida. Rapidinho, por favor. A Egli perguntou: emergências psiquiátricas no plano, existe emergência específica ou emergência normal mesmo? Pois isso é um pouco complicado, né? Tem planos que tem, e aí vai variar muito com a cidade, né? Tem plano que tem hospital psiquiátrico com PA de referência, tem plano que não. Então, em teoria, eu acho que sugeriria assim, fala com o paciente se tem a referência do hospital, se não, no caso é melhor ele ir para o PA, um clínico, porque isso é muito complicado, realmente, da gente saber, pensando que a gente está atendendo o Brasil todo, né? Esse é um dificultador, eu acho. Por isso que eu até falei do SUS, que é mais automático, né? Mais fácil ter esse entendimento. Mas, em teoria, teria alguma referência de saúde mental, sim. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua contribuição. Foi muito importante. Acredito que todo mundo está muito satisfeito. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar para a gente aí. Vocês têm o meu contato, podem encaminhar no chat que a gente passa para a doutora Laiane depois também. Bom, Então tá. obrigado, doutora. Eu vou tirar aqui a tela para vocês. Tranquilo. Eu vou abrir espaço, então, agora para a doutora Viviane, dermato. Ela vai apresentar os casos também da dermatologia. Boa noite, doutora Viviane. Ela também é gestora do Instagram Dermato para Quem, certo? Então, o pessoal já pode ir seguindo lá. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Viviane Maiolini, eu sou médica, dermatologista, sou rotina também do plantão de sexta-feira aí da galera do PA, estou ali na frente junto com todo mundo. E tenho um Instagram, sim, de dermatologia, voltada para clínicos, acadêmicos, recém-formados, todo mundo que quiser aprender um pouco de dermato, que é dermato para o clínico. Tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu trouxe alguns casos, que são bem recorrentes no plantão. Deixa eu só ver aqui, porque ver se vai dar certo. São bem recorrentes no plantão e que muitas vezes, né, tem dúvidas e tal, enquanto eu estou na rotina ou no meu próprio atendimento. Eu vou compartilhar, eu não consigo enxergar mais nada, tá? Só a minha apresentação, então, se tiver alguma dúvida, se meu áudio falhar, se alguma coisa acontecer, peço que alguém fale, ou que o Juan e os demais que estão organizando me avisem, tá bom? Perfeito. Próximo do seu horário também eu te aviso aqui. Ah, obrigada, porque o relógio some também. Sim. Obrigada. Gente, então, eu resolvi trazer alguns casos clínicos, vai ser algo bem prático, bem direto mesmo, e para começar, o que a gente precisa, né, minimamente, para poder fazer
uma consulta, uma teleconsulta em dermatologia, né? Primeiro, obviamente, uma plataforma de telemedicina segura. Dermatologia não é só olhar, né? Não é só dar uma olhadinha, você precisa ter uma anamnese ali, saber a história da lesão. A lesão geralmente é um filme, não é uma foto. Então, ela começou, ela tem um meio, ela tem um fim, né? Tem pródromo, tem manifestação de doença sistêmica através das lesões de pele. E o exame em tela na teledermatologia, ele é um pouco limitado, mas pode nos ajudar a dar muitos diagnósticos. Com certeza, a fotografia, ela tem uma resolução muito melhor do que o vídeo, né, que é um dos nossos limitantes, a questão da resolução do paciente, bater uma foto ali com uma luz um pouco mais intensa e clarear a lesão ou escurecer a lesão, né, e aí, aquilo que eu já disse, saber do paciente a história daquela lesão, né, e também não só ficar tentando dar o diagnóstico ali por foto, sem saber o que realmente aconteceu. Eu trouxe 3 casos, em cada caso vai ter perguntas. Eu gostaria muito que vocês participassem pelo chat ou falando. Pode falar A, B, só isso. Não vou nem saber quem que é, porque eu nem estou vendo aqui, então podem ficar sem vergonha de participar. Esse caso aqui é o caso 1, caso bastante recorrente, né, que são essas manchinhas vermelhas que o paciente tira uma foto assim e manda para nós, né? Tem até um pelo ali no meio que não tem sentido nenhum. Mas é uma paciente jovem, nesse caso, ela tem em torno aí de 20 anos, ela relatou que começou com uma lesão maior, que depois eu vou mostrar para vocês, e depois espalhou para o corpo todo, né, e coça bastante, tá? Ela não tem nenhuma doença, não fez uso de nenhum remédio, não comeu nada de diferente, que ela fala, né, que não comeu, mas a gente sempre tem que ficar com o pé atrás também. E essa é a lesão maior que apareceu antes e depois foi aparecendo as lesões menores, tá? Qual o diagnóstico de vocês, sabendo dessa anamnese, com essas 2 fotos que são numa resolução ótima, porque a gente sabe que na plataforma geralmente não é assim, porque o paciente, ele tira a foto um pouco, né, diferente, desfocado, mas a gente tem a ajuda aí também do e-mail, né, que o paciente, você pode orientar o paciente a como tirar uma foto, e aí mandar pelo e-mail, né, para que vocês possam analisar melhor, é um outro canal, né, mas para vocês, esse caso, qual o diagnóstico? Seria uma dermatite de contato, uma psoríase rósea, que depois eu vou falar com vocês, uma dermatofitose, que eu também vou falar com vocês depois, ou uma tínia, né, vulgo micose, uma alergia alimentar. Alguém pode se manifestar aí para falar, pode chutar, pode errar, é um caso complicado mesmo. Participa também, Juan. Letra B. Já tivemos 4 letras B, que estou me sentindo até feliz por eu estudar a letra B também. Então já tem 4 letras B aqui, doutora. Então tá bom, então vamos dar prosseguimento. Não vou falar agora se acertou ou não, vamos continuar. E aí, ok, você acha que é B ou A ou C, independente. Que exame complementar, porque na plataforma a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue pedir exames, isso é uma coisa muito boa, né? Consegue marcar depois um follow-up e tudo mais com esses exames, mas qual que você solicitaria? Um micológico direto e cultura, para quem não sabe, já eu vou explicar o que é isso. Um VDRL, né, que é o teste aí não treponêmico, para sífilis. Um hemograma, né, para saber se o paciente tem alguma alteração aí hematológica, né, que isso também é muito importante, às vezes, em algumas lesões de dermatologia. Ou você daria o seu diagnóstico, assim, em prontidão, não pediria nem um exame, isso também acontece bastante na dermato, né, você olha e já dá o diagnóstico. O micológico direto e cultura é um exame muito, muito interessante, que poucos médicos conhecem, que nos ajudam a diferenciar um processo fúngico da pele, uma dermatofitose, por exemplo, ou uma onicomicose, de outros processos, né? Processos não infecciosos, inflamatórios, né? Por exemplo, a psoríase, muitas vezes, ela pode se passar como uma tínia. E como que é feito esse exame? Você raspa a pele do paciente, né, com o material apropriado, no caso, no laboratório de coleta, solicita esse exame, o técnico vai fazer a raspagem dessa lesão,
através dessas escamas que saem da lesão, o exame é colocado, desculpa, o material é colocado no microscópio óptico, e aí no microscópio, o técnico, o farmacêutico, o biólogo, consegue enxergar se há fungos ali no exame micológico direto, e ele também coloca em culturas específicas, né, para fungos, e em 21 dias dá para até isolar o gênero e a espécie desse fungo, tá? Então, esse é um exame bem interessante, que se você tiver na dúvida, dá para pedir também, e dá para pedir por telemedicina, né? Vamos lá, então, que exames vocês solicitariam? Não solicitaria nenhum exame, é uma alternativa também. Alguém respondeu? Alguém quer chutar alguma coisa? Já tivemos 2 letras D aqui, não solicitaria exames. Tá, joia. Apareceu uma letra B agora. Sim. Do T e uma B. Tá. E você encaminharia esse paciente para o ambulatório de dermato? Você acha que vale a pena acompanhar? Para ter um acompanhamento com o paciente ou não? Esse é só sim ou não mesmo. E aí eu finalizo esse caso e falo as respostas para vocês. Alguém já respondeu? Já responderam que sim e já responderam que não. 2 pessoas responderam. Lembrando que essa última pergunta não tem resposta certa, tá bom, gente? É só uma opinião mesmo. Então, realmente, esse caso é um caso de pitiríase rósea. Por que eu quis trazer esse caso? Porque tem muita dúvida no plantão de lesões que são disseminadas pelo corpo e a pessoa coloca lá, dermatofitose. A dermatofitose, geralmente, ela não se dá com várias lesões espalhadas, assim. Geralmente, são lesões mais localizadas. Então, isso é interessante para você guiar o seu pensamento clínico, né? E aí, nesse caso, a pitiríase rósea é uma doença, né, que parece estar relacionada com o herpes vírus, né, e aí, no caso, aparece essa lesão maior, que é o medalhão, aqui, né, que a gente chama de lesão mãe, e depois, geralmente, começa a aparecer as lesões menores, que tem esse colarete periférico, e aqui, uma eritema ao redor, tá, e geralmente são muito pruriginosas. Essa doença ela é autolimitada e você trata com antissamínico. Se o paciente tiver com muito prurido, pode fazer corticoide tópico também, mas geralmente dura no máximo aí 10 semanas, 12 semanas. Lembrando que é uma erupção numa jovem, né, provavelmente sexualmente ativa, com colarete periférico, com eritema, não pode dar bobeira. A gente tem que pedir um VDRL para excluir o secundarismo da sífilis, né? É interessante pedir sim VDRL. Claro que porque a gente não está vendo, né, o doente pessoalmente, a gente é um pouco mais limitado essa questão pela telemedicina, mas eu pediria o VDRL e acho interessante pedir para vocês se resguardarem, tá? Essa que não tem uma resposta certa, eu sugeriria encaminhar, por quê? Porque se você pedir o VDRL, esse paciente vai ter um acompanhamento, você vai garantir que esse paciente vai ser visto por um médico, né? E também, você encaminhando para o ambulatório, vai ser aquele médico que vai acompanhar o paciente, então não vão ser vários médicos, é um paciente que não é um paciente de plantão, né? É um paciente que depois pode acompanhar aí, se for, sei lá, sífilis, o dermato pode fazer o tratamento e junto com o infecto ou com o clínico do paciente, fazer esse acompanhamento, tá? Mas esse caso era realmente de pitiríase rósea. No caso número 2, é um homem, tá? Vamos lá, já vamos mudar de caso. Se tiverem dúvidas, a gente esclarece no final, que eu acho que, por conta do tempo, vou dar uma acelerada aqui. O caso número 2 é um homem de 30 anos, ele chega para você no plantão falando que começou com essa lesão, tem mais ou menos um mês, coça um pouco, mas nem tanto, e é isso, ela fica assim, tá aumentando, ele tá preocupado, tá muito preocupado com essa lesão, tá com medo de ser câncer, tá? Mas aí, qual seria o seu diagnóstico? Dermatite de contato, pitiríase rósea, dermatofitose ou alergia alimentar? Mesmas alternativas. O que vocês diagnosticariam com essa imagem? Aqui nosso time está indo em C. Boa, Pessoal, tá time em bom. C. Meu time bom. Então, vamos lá.
E qual o seu exame complementar? O que você solicitaria? Solicitaria alguma coisa aqui? Né? Micológico direto e cultura, já expliquei para vocês o que é o VDRL, o hemograma, e eu coloquei essa alternativa ultrassom de partes moles, que óbvio, né, que vocês não vão pedir, mas nesse caso, mas é bom, por exemplo, quando chega um paciente com uma lesão nodular no seu plantão. Doutora, tô com um nódulo. Primeira coisa, você tem que pensar ali se não tem um eritema, pode ser um abscesso, e aí você tem que caminhar para o presencial para poder drenar. Mas se for um nódulo, né, normocrômico, com a cor da pele e tal, talvez para você adiantar a vida do paciente antes de encaminhar para um dermato presencial, porque muito provavelmente vai ser cirúrgico, ou pelo menos uma biópsia vai ter que ser feita ali, você pede uma ultrassonografia de partes moles, que é isso? É a ultrassom ali desse nódulo, para ver se é um cisto, se é um lipoma, se pode ser alguma lesão tumoral, alguma coisa do gênero, tá? Isso já adianta a vida do paciente e do médico. Aqui vocês pediriam algum exame? Pessoal, aqui pediria a letra A. Tá, fechou. E vocês encaminhariam esse paciente para o ambulatório de dermatologia? Vamos lá, aguardando respostas aqui. Vamos ver se alguém... Sim, não, 50-50 de novo. Um sim, outro não, apareceu outro não. Fechou. Então, aqui, né, o diagnóstico todo mundo acertou, eu acho, né, que a dermatofitose eu tinha, realmente, e aqui dá para tratar, inclusive, com fazer um tratamento tópico, que é uma lesão única, vai acalmar o paciente, né, e você pode pedir, sim, um micológico direto e cultura. Eu pediria para o paciente estar muito ansioso e tudo mais, só para você ter uma confirmação laboratorial, mas esse diagnóstico é clínico, tá? E talvez valesse a pena acompanhar pela dermatologia para ver se o paciente está respondendo ao tratamento que você instituiu, mas se você tiver a oportunidade de acompanhar esse paciente no plantão, também não tem problema nenhum, tá? E esse é o último caso, se não me engano, essa questão tem um Forms, né, Juan? Isso, a Mari vai mandar aí agora no chat. Responde, por favor, pessoal, rapidinho aí. Um minutinho só para a gente responder. Vou só falar o caso, para o pessoal entender. É um paciente de 70 anos que falou que apareceu com essa lesão, né, uma placa, eritema vinhosa, crostosa, que já está aí mais ou menos 6, 7 meses, e aumenta, sangra um pouquinho, mas depois volta, e fica assim, tá? Qual seria a sua conduta? Observação e retorno em 15 dias, encaminhar ao presencial para avaliação, diprogento, quadriderme e retorno, e antibiótico ou antibiótico terapia. Eu não estou vendo nada, tá? Quando for, você me fala. Tá bom, pode deixar. Tá bom. Vamos respondendo aí, pessoal, pelo linkzinho aí, rapidinho. Mari, já tem respostas aí? Tem. O pessoal foi no encaminhar ao presencial para avaliação, resposta B. Resposta B. Por que eu trouxe esse caso? Todo mundo acertou. Mas se eu não tivesse falado que era um idoso de 70 anos e que essa lesão já tem 6 meses, muito provavelmente muitas pessoas achariam que isso era uma piodermite, né? Uma lesão de infecção. Passaria quadriderme em casa, né? Mas na realidade não é isso. Isso é um carcinoma basocelular, que quando o dermatologista presencial atender esse paciente e fizer a dermatoscopia, ele vai dar o diagnóstico. Então, é um câncer de pele, né? Então, é muito importante que a gente saiba a história, que a gente colha direitinho a história e não titubeie. Acha que é câncer de pele, acha que é melanoma ou algo assim, uma lesão escura, que não dá para você dar diagnóstico de melanoma por telemedicina, né? Mas uma lesão escura ou uma lesão que sangra, não cicatriza, uma lesão irregular, já manda para o presencial e orienta o paciente da necessidade dele ser visto, né, porque é uma lesão que necessita de biópsia, que muitas vezes a gente tem uma ansiedade de resolver tudo no plantão, mas de telemedicina, ainda mais que o paciente fica ansioso, eu não quero sair de casa, eu estou numa pandemia, mas assim,
Não tem coisas que a gente precisa encaminhar para presencial, e não adianta encaminhar esse caso para o teledermato, né, para o nosso ambulatório, porque infelizmente a gente vai ter que mandar ele vai demorar mais, entendeu? O paciente poder retirar essa lesão, tá? E agora eu estou aberta a dúvidas, tá? Agradeço o convite da Conexa, eu trabalho na Conexa já tem muito tempo, assim, eu trabalho na Conexa há muito tempo, né? Há mais de um ano, gostei muito de ter participado desse bate-papo, acho muito válido isso que vocês fizeram, que a gente precisa muito ter educação continuada em telemedicina, que é algo que a gente está aprendendo agora, todo mundo junto. Né? Me sigam nos meus perfis, o Dermato Pro Clínico, a gente posta casos clínicos para dermatologistas, médicos, acadêmicos, para todas as tribos, e são no mínimo aí 3 a 4 casos por semana. Amanhã a gente tem uma live, e estão todos convidados, tá? Estou aí à disposição para tirar dúvidas. Agora eu preciso sair daqui. Muito obrigado, doutora. Pessoal, vamos aproveitar os 5 minutinhos aí da doutora. Quem quiser fazer dúvidas, fica à vontade pelo chat ou pelo microfone, tá bom? Pedro, qual corticoide tópico posso prescrever para pitiríase? Baixa potência mesmo? Isso, Pedro, se for algo muito extenso, tenta prescrever um corticoide de baixa potência, né? De uma mometazona para baixo, tá? Dexa, porque senão pode realmente aí também ter uma absorção sistêmica, sim, tá? Mas geralmente o paciente melhora bastante com hidratante e com antistamínico, tá? Se ele tiver com dificuldade, pode fazer o antistamínico sedativo, se não for idoso, mas geralmente essa doença não pega muito idoso, pega mais paciente jovem, e orientar que pode dar sonolência. Porque outra coisa também na dermata é que as pessoas acham que o antistamínico vai melhorar muito o prurido, mas na realidade os antistamínicos que a gente usa, eles mais sedam do que diminuem o prurido, né, nesse caso. Então, é interessante falar com o paciente, orientar direitinho, que é uma doença autolimitada e tal, mas acho que de uma mometazona, dexa, hidro é muito fraquinho, mas acho que também dá para fazer qualquer coisa, hidrocortisona. Vamos lá, gente, aproveitem aí. Nada, muito obrigada. Mais alguma dúvida? Aproveita, pessoal. Seu Instagram é excelente. Obrigada, Rafaela. Rafaela e Márcia. Tá, muito obrigada. Participa lá, dá os seus diagnósticos e dá também algumas dicas para nós. Obrigada, Daphne. Daphne tá na live dela, né? Psiquiatria e dermato. Ela manja dos dois. Obrigada, viu? Pessoal, se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, última chamada aí. Aproveitar os 2 minutinhos da doutora. Dúvidas também, né? Da psiquiatria também, né? Se alguém Com tiver. certeza, isso. Psiquiatria é muito recorrente no plantão, a gente fica bem preocupado quando o paciente está com ideação e tal. Acho que é importante. Bom, então eu vou finalizar aqui. As nossas palestrantes ainda têm atendimento hoje. Então, muito obrigado, doutora Viviane, doutora Laiane, pela participação. Foi muito importante. Esse aqui é o pontapé Conexa, com os casos clínicos. Então, assim, acho que foram as convidadas ideais nesse momento. Educação continuada é uma preocupação da Conexa hoje, para todos os médicos. Então, a gente está, aos poucos, tentando testar modelos para ter vocês mais próximos da gente, tá? Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a presença de todos. Muito obrigado às convidadas, tá? E espero poder ter outros momentos como esse aqui com vocês, tá bom? Obrigada, Juan. Eu agradeço muito o convite. E agradeço Muito todo mundo. obrigada também, doutoras. E Obrigada a todos também. pela participação. Obrigada, Obrigada também. também. Depois comentem com o Juan, porque também fiquei um pouco na dúvida do que vocês queriam, assim. Talvez é difícil pensar mesmo um modelo que é
vocês acham que vai ser interessante e que vai ajudar aí. Talvez fosse até interessante eles virem com perguntas antes, Juan, Isso. do que propriamente a gente pensar o que a gente atende, porque é um perfil muito diferente do que eu atendo, do que vocês atendem, né? No site da Viviane é a mesma coisa. Sim, eu acho que seria interessante fazer um brainstorm com os plantonistas, ou até mesmo com os rotinas do plantão, quais são as dúvidas que mais chegam para eles. Que eu fiz essa apresentação baseada mais ou menos nas dúvidas que eu via, né, dos plantonistas. Eu acho que é mais interessante mesmo, até para ter uma adesão maior, né, a pessoa vai saber que a pergunta dela vai ser respondida ali. Acho que seria interessante. Talvez as perguntas com casos fosse até interessante, né? Porque assim, caso real. Fala uma coisa, é vago demais, né? Fala um caso real, né, que aconteceu. Eu tenho vários de psiquiatria, que aconteceu comigo nas madrugadas que eu dava plantão. É mais fácil a gente falar uma coisa do que propriamente pensar, né? Exatamente. O que vai ser a dúvida. Então tá. Perfeito. O feedback é muito positivo, a gente espera aí que vocês nos falem lá nos grupos, no pessoal lá, o que vocês gostaram, o que a gente pode melhorar, e vamos juntos aí para levar essa educação continuada ao longo dos anos aqui na Conex. Bom, valeu pessoal, boa noite, muito obrigado. Boa noite, gente, valeu. Boa muito noite. obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, muito obrigado.